Pessoal, vamos até a semana 2, aliás 3, né, do PET. Nessa semana vocês vão aprender o gênero narrativo, especificamente, o tipo narrativo, gênero crônica. A crônica, vamos falar um pouquinho da crônica. A crônica, na verdade, ela pode ser narrativa ou não. Aqui a gente vai ver uma crônica narrativa. Tá, mas ela pode ser poética também, ela pode ser mais reflexiva, ela pode ser mais argumentativa, tá bom? Mas aqui a crônica ela vai ser no sentido narrativo, ou seja, o cronista ele vai contar uma história, né? Vai ser uma história muito curta, é uma história curta, porque a crônica é um texto curto. Aqui, né, a crônica, quando é narrativa, ela é muito confundida com o conto, tá bom? É muito fácil da gente confundir a crônica com o conto quando a crônica é narrativa. Por quê? Porque ambos vão contar uma pequena história, poucos personagens, as ações acontecem rápido e o conflito, logo vem um conflito, já tem um ápice, já resolve e acabou aquilo, né? Mas o que diferencia então a crônica do conto nesse caso? É que a crônica ela vai tratar do cotidiano, tá? Tanto o nome crônica, ele refere-se ao tempo. Então, uma coisa que faz parte do dia a dia das pessoas, né, cotidiano. Então, a crônica, por mais que o cronista invente uma história fictícia, essa história fictícia ela vai estar ancorada num fato, em fatos ou um fato do cotidiano. Coisas banais que acontecem todo dia, né? Mas que o autor vai falar daquilo de uma forma interessante, seja inventando uma história com ficção, né? com coisas absurdas, às vezes até fantásticas, como essa crônica aqui que vocês vão ler, né? Vocês estão a partir da qual vocês vão resolver os exercícios, ou seja a partir de fatos cotidianos onde o autor ele vai fazer uma reflexão sobre aqueles fatos, enfim, vai se falar de uma forma poética sobre eles, aí depende do tom, né? A crônica ela tem vários tons. Esse tom dessa crônica aqui é o tom mais assim da história fantástica, né? Então, por isso que confunde bastante com o conto. Rapidamente aqui, vamos recordar os elementos da narrativa, né? Então toda narrativa ela tem um enredo, ou seja, tem uma história, tem uma trama, né? Ou seja, tem ações que acontecem. Geralmente o enredo ele é dividido em 4 partes principais: a situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho. Então, assim, você tem ali uma situação inicial, tá tudo tranquilinho, tudo de boa. Aí acontece algo que complica a história. E se não acontecer, a história não anda, né? Então é preciso acontecer algo ali que desencadeie uma série de problemas e ações para a história ficar interessante. E aí isso vai desenvolvendo até chegar num ponto alto, que a gente chama de clímax. Aí resolve o problema e a história termina. Ou seja, tem um desfecho. Além do enredo, a gente tem que ter personagens, né? Claro. Que podem ser humanos, mas podem ser até animais, objetos, enfim, né? A gente chama de personagens símbolos também, pode ter isso. Tem o tempo, né? Ou seja, quando que acontece a história. Geralmente na crônica, não é tempo assim de voltar ao passado, aqueles flashbacks não, tá? Então é uma coisa bem linear, bem tranquila. O espaço geralmente é um cenário curto, não um espaço pequeno, que é o lugar onde acontece a história. E o narrador é quem vai contar a história. E aí pode ser variado. Pode ser em primeira pessoa, né, onde o autor vive a sua própria... Ele vive o seu próprio fato ali do cotidiano, a sua própria história que ele vai contar. E aí quando é assim, a gente ainda confunde com outros gêneros, né? Mas pode ser em terceira pessoa, que é quando o autor, o narrador, ele sabe de tudo. Ele pode ser onisciente, né? E aí ele vai falar de tudo de tudo que acontece. Geralmente é mais usado esse tipo, né? Ou seja, terceira pessoa, narrador onisciente.
Então, assim, a linguagem da crônica é muito tranquila, né? É uma linguagem simples, muitas vezes até tem uma tonalidade mais informal, né? No caso do tom aqui, né? Aqui fala depende da crônica, né? Mas geralmente os cronistas eles gostam mais de um tom humorístico. Depende do autor. No caso do Luiz Fernando Veríssimo, que é o autor que a gente vai estudar aqui, ele é muito isso, né? Humor crítico, ele é irônico, sarcástico. Tanto que o texto, a crônica dele, né? E vamos lá já para a crônica dele, é uma paródia. A crônica dele é uma paródia. Por quê? Existe um livro famoso chamado A Metamorfose, né? De um autor chamado Franz Kafka. Tá? É um clássico da literatura, onde ele narra a história de um cara, né, que acorda transformado em barata. Certo? E é um livro assim, um livro denso, na verdade. Parece uma história bobinha, né, de um cara que acordou, se transformou em barata, e aí muda toda a rotina dele, ele fica lá no quarto trancado, eles levam comida para ele e tal. Enfim, só que tem uma reflexão filosófica e uma coisa muito forte em cima dessa história, né? É um livro, o Franz Kafka é um autor assim bastante reflexivo. Mas enfim, o que o Luiz Fernando Veríssimo vai fazer? Ele vai pegar essa história do Franz Kafka e vai fazer uma paródia dela. Né? Só que ele vai inverter. Ao invés de ser o cara que acorda transformado em barata, vai ser uma barata que acorda transformada num ser humano, aqui no caso uma mulher. E aí a gente tem uma série de coisas aqui que são interessantes, porque além de ser cômico, tem também o lado crítico, né? O lado assim, social da coisa, assim, que ele vai questionar a sociedade. E assim, eu particularmente não concordo com a visão do autor, né? Assim, o tom crítico dele, quando ele diz assim que quando ela foi barata, ela viveu mais feliz, né? Por quê? Porque a barata não pensa e aí ela vive pelo instinto. Não... Aqui, assim, eu acho que é justamente o fato da gente pensar, né, que nos torna mais diferenciados. E a gente busca, por exemplo, uma eternidade, a gente busca felicidade, né? O animal não busca isso. Tanto que o animal também morreu, acabou mesmo, né? O animal não tem alma, já o ser humano não, né? Porque aqui, pra você ver, aqui reflete muito a visão materialista do autor, né? O autor, ele fala que ele viveu por instinto e morreu. Aí ele foi isso é felicidade, né? Viveu 5 minutos mais feliz da sua vida. Pronto, viveu 5 minutos mais feliz, acabou a vida, acabou tudo. A gente sabe que o ser humano, ele aspira a uma felicidade eterna, né? Então seria muito assim, não teria, a vida não teria sentido, né? Se tudo acabasse assim, de repente, né? E outra coisa, viver como um animal, viver pelo instinto, né? A gente vê que na verdade é uma coisa que geralmente não traz felicidade para o ser humano, pelo contrário, traz uma série de problemas, né? Mas enfim, o fato é que essa pessoa aqui, depois que virou gente, ficou rica, era pobre, tinha muito problema. Ficou rica, a gente viu que também tinha problema. Ou seja, o problema faz parte do ser humano, seja rico ou seja pobre, né? Então, então aqui a gente foi discutir mesmo essas coisas que ele aborda, que a gente entraria aqui também uma série de questões assim, sociais, econômicas, até filosóficas, bastante interessantes para a gente discutir. Mas questão econômica, inclusive, né, já que ele fala tanto ele foca muito em questão econômica, eu até acho que reduz um pouco, né? Infelizmente, as pessoas têm essa ideia de que o ser humano, para ser feliz ou não, né, ele tem que ter o dinheiro no meio, né? Não, o dinheiro é importante, mas é só um dos aspectos da dimensão da vida humana, né? A economia é só um dos aspectos. Enfim, eu só queria chamar a atenção para essa questão da visão materialista do autor, né? E dessa ideia de que o ser humano vivendo como animal então poderia ser mais feliz que se pensasse, né? Não, acho que não. A gente tem que... O autor leva a gente a ter essa ideia, né? Mas aqui eu penso que a gente pode interpretar isso também no sentido mais assim, de ver a complexidade da vida humana em comparação à vida dos animais, né?
os animais, por não ter alma e por não pensarem, eles não têm complexidade, eles não têm problemas para resolver. Né? Eles simplesmente vivem de acordo com o instinto. Então não tem que resolver, não tem que pensar, né? Até fala aqui no texto, uma parte fala, agora eu tenho que pensar, antes eu não tinha que pensar, né? E pensar é trabalho, né? Mas é isso que nos torna realmente capazes de aspirar e inventar coisas incríveis, né? Se por um lado a gente pode fazer maldades incríveis também, né? Coisas que os animais não fazem, mas por outro lado a gente pode fazer atos de caridade e criar coisas, inventar coisas que os animais não têm condições, né, nenhuma de fazer. Enfim, mas aí vocês vão resolver o texto, né, aqui, ó, quais são os implementos narrativos do texto, né? Então aqui é bem tranquilo, vocês vão buscar então os elementos narrativos do texto. Crônica, tá? Já está bem fácil de identificar. Cite as características do gênero crônica presente no texto. Então, eu falei para vocês, né, essa questão do cotidiano, tá? Aqui no caso também o tom humorístico, né, que no caso que o autor vai usar, mas não que isso seja uma característica de toda a crônica, mas nessa crônica aparece, geralmente é uma característica que as crônicas têm, entre outras, né? Então, observa lá direitinho. A questão dos tipos de narrador, né? Aqui a questão vai dizer para nós as 3 categorias, né? O narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente, né? Então, assim, o narrador personagem geralmente é a primeira pessoa. Ele narra a história que ele também vive. O narrador observador é aquele que simplesmente vai olhar para as coisas, né? Ver, descrever as ações, narrar as ações e descrever as coisas. Mas ele não sabe de tudo, né? E tem o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que sabe de tudo. Principalmente no sentido assim, de saber o que está se passando na mente do personagem. Ele vai lá dentro da mente do personagem, sabe? Ele tem uma abordagem mais psicológica do personagem, né? Será que é esse aqui que aparece na crônica? Diga qual é o tipo de narrador do texto acima e cite um trecho que comprove sua resposta. Acho que tá tranquilo também, né? Tá fácil essa. Na crônica de Veríssimo, a barata metamorfoseia um ser humano, Valdirene, e depois volta a ser barata, mas morre logo após isso acontecer. Por que a barata Valdirene estava feliz ao se tornar inseto novamente? Aí aqui, né, é aquilo que eu falei para vocês. Não que ser inseto, né, deixar de ser gente, isso vai tornar o ser humano feliz. Então, porque se fosse assim, então bastaria as pessoas perderem a dignidade, né, viverem como animais, agirem por instinto, e elas seriam felizes. Não é isso, né? Pelo contrário, a gente vê que quando uma pessoa perde a dignidade e passa a viver como animal, ela se torna até uma pessoa perigosa às vezes, né? Se torna até uma pessoa assim agressiva ou uma pessoa totalmente assim, jogada às traças, né? Sem dignidade, sem... Imagina, viver como uma barata, viver na sujeira, né? Quantas pessoas, infelizmente, né, vivem como animais. Tem aquele famoso poema do Manuel Bandeira, acho que é o Bicho, né? Que ele viu, ele fala, vi um bicho revirando lixo. Aí o poema termina mais ou menos assim, meu Deus, esse bicho era o homem, né? Ou seja, não é próprio do homem isso não é coisa de animal, isso é coisa de quem age por instinto, né? Então, assim, não é isso, né? Assim, pensando em termos mais assim filosóficos e reflexivos, né, em relação à felicidade. Mas no caso aqui da história da Valdirene, haveria um motivo então pelo qual ela se tornou mais feliz ao tornar inseto. Qual seria então esse motivo? Tá certo? Mas se vocês quiserem falar mais coisas a respeito disso, porque realmente esse final dessa crônica aqui faz a gente pensar muito, né? O que é ser humano, o que é ser humano e o que é ser um animal, né? A diferença dos dois. Então é algo que leva a gente realmente a pensar bastante. Então é isso, pessoal.